Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Márcio Ogata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar a dependência emocional em até 60 dias e recuperar a coragem de agir. Então, se isso te interessa, fica aqui comigo. Se isso interessa alguém que você conhece, compartilha, porque a gente vai falar de dependência emocional aqui e especificamente sobre como sair da paralisia de quem fica esperando o outro mudar. Por que você fica esperando o outro mudar? Então é sobre isso que a gente vai falar. Vou te falar de estratégias, vou falar como a sua mente funciona para você sair dessa situação. Coloca aqui de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial. Bom dia para a Mara Arrigo e Mara, seja muito bem-vinda. MHBM Castro também por aqui. Meire Carvalho, seja muito bem-vinda. Meire, a Zenaide também por aqui. A Laura também, bom dia. A Andréia, mais uma vez por aqui. Oi, Andréia, seja muito bem-vinda. Bom dia. O Osiel Souza também por aqui. A Maria Lucília também, sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, olha, Andréia de Guarulhos, estou em Guarulhos, meu consultório fica em Guarulhos, inclusive, estou aqui em Guarulhos, neste momento, para daqui a pouco fazer um atendimento de hipnoterapia. Bom, então agora pega o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai começar a falar sobre essa paralisia que faz com que a sua vida muitas vezes não ande para frente, faz com que você permaneça no mesmo lugar. É sobre isso que a gente vai falar agora. A Zenaide fala de Palmas, Tocantins, que legal! Seja muito bem-vinda. Bom, vamos lá, vamos começar a falar sobre o atual momento de quem vive essa paralisia. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Para quem vive com a vida travada e paralisada. A Laura, Blumenau, Santa Catarina, que legal! Seja muito bem-vinda também. Cidade linda, Blumenau. Bom, vamos lá, vamos começar a falar então, por que você hoje está paralisada? Por que hoje talvez a sua vida esteja travada, você não consegue realizar os seus objetivos, você procrastina muito, quem aqui procrastina muito? Você não consegue, você acaba revivendo sempre os mesmos problemas o tempo todo. Bom dia, Joelma, seja bem-vinda. Quem aqui se identifica com isso? A sua vida está travada porque você perdeu autoconfiança. Escreva aqui, autoconfiança, a confiança em si, a confiança nas suas escolhas, a confiança nas suas decisões. Você perdeu isso em algum momento da sua vida. E por que isso é tão importante de você entender, para você entender? Porque sem autoconfiança você não consegue agir. Você não consegue tomar decisões, você não consegue fazer escolhas. E a vida vai mudar aonde? Nas decisões, nas escolhas. É assim que a vida muda. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho. Bom dia, Ricardinho Martins. Joelma, seja muito bem-vinda. Isso, Laura. Autoconfiança. Perfeito. A gente precisa compreender que sem autoconfiança a nossa vida não muda, porque a gente não consegue agir. E sem ação não há transformação. Os resultados diferentes que você quer na sua vida em qualquer área, pode ser no relacionamento, pode ser na sua área financeira, pode ser na sua área profissional, só vai acontecer nos seus hábitos se você verdadeiramente tiver um comportamento totalmente diferente. Resultados diferentes precisam de comportamentos diferentes. Só que para eu ter um comportamento diferente, eu preciso ter autoconfiança. O problema é que você talvez hoje perdeu essa autoconfiança porque não existe autoestima, ou ela está adoecida, como eu digo. Escreva aqui, autoestima. A sua autoestima está doente, ela está fraca, ela está baixa. E o que é autoestima? É o que faz com que a autoconfiança possa se fortalecer. Porque autoestima é como você se vê, como você se trata, como você se acolhe, especialmente nos piores momentos. E quando você tem uma autoimagem de si mesma
depreciativa, uma autoimagem de alguém incapaz, de alguém que não vai conseguir, de alguém que foi muitas vezes humilhada e está totalmente machucada por dentro, é claro que você não vai ter autoconfiança. Como é que você vai confiar numa pessoa assim? Quer ver um exemplo simples de você entender a conexão entre autoestima e autoconfiança? Vamos imaginar que você vai para uma mesa de operação. Tomara que isso não aconteça. E aí você encontra o médico que vai te operar. Você pergunta, e aí, doutor, tudo bem? Confiante para dar tudo certo? Ele fala, olha, eu não estou tão confiante assim. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque eu me sinto incapaz, eu me sinto alguém derrotado muitas vezes. Você continuaria nessa mesa de cirurgia depois de ouvir isso desse médico? Sim ou não? Coloca aqui para mim. Bom dia, Regiane. Você continuaria na mesa de cirurgia esperando para fazer uma cirurgia com um médico que perdeu, que não tem autoconfiança? Provavelmente não. E essa autoconfiança, ela está atrelada a essa autoestima que ele tem. Por isso que a autoestima do interno, autoestima é a maneira como você se trata, como você se acolhe, como você realmente cuida de si, especialmente nos piores momentos. A Zenaide, boa Zenaide, não, né? Ninguém seria maluco de continuar uma operação com um profissional que não tem autoconfiança. Por isso que você precisa entender que a vida que você está vivendo hoje, sem tomar uma decisão, e principalmente esperando que o outro tome uma decisão por você, não vai te levar a lugar nenhum. E tem muitas pessoas, especialmente mulheres, que estão aí infelizes em seus relacionamentos, que elas permanecem nesse sofrimento, sabe por quê? Porque elas não querem tomar a decisão. Elas têm medo de tomar a decisão, de fazer a escolha. Quem aqui se sente assim? Você não tem a coragem de tomar a decisão. Só que a coragem não é algo mágico. A coragem é ação com preparação. Escreva aqui, ação com preparação. Isso que é coragem. Você precisa se preparar para tomar uma decisão, para sustentar uma escolha. Especialmente quando a gente está falando de um relacionamento. Oi, Ilma, seja muito bem-vinda. A gente está falando de um relacionamento, é muito importante, fundamental, que você tome decisões e que você sustente essas decisões. Por quê? Uma relação doente, uma relação falida, ela tira a sua alegria e ela te adoece. E aqui é um ponto importante para você refletir. Você precisa parar de se conformar com a vida que você está levando. Você precisa parar de achar que é normal que um relacionamento ele seja ruim, que ele não tenha alegria, que ele não tenha amor, que ele não tenha prazer. Você não pode se conformar com isso. Ah, Gato, então todo relacionamento é um mar de flores? Não é, óbvio que não. A vida não é assim. Não é um mar de flores. Mas o saldo final precisa ser positivo, para você entender que está valendo a pena ficar com essa pessoa. Agora, se você está num relacionamento onde o tempo todo você se humilha, você é desvalorizada, você se sente menor, você é traída, você é agredida verbalmente, emocionalmente, fisicamente, essa relação não é boa para você. E por que você não consegue sair disso? Não é falta de vergonha, não é aquela frase mulher de malandro, não tem nada disso. É uma questão de dependência emocional. Você é dependente das suas emoções. E como que a dependência emocional surge na nossa vida? Através de feridas emocionais. Escreva aqui, feridas emocionais. Boa, André, autoconfiança, perfeito. Escreva aqui, dependência emocional. Desculpa, escreva feridas emocionais. A dependência emocional surge de uma ferida emocional. Surge de algum evento, algum acontecimento na sua vida que gerou um aprendizado para sua mente de que, por exemplo, ficar sozinho é perigoso. Algum aprendizado, algum trauma que, se você não for boazinha, se você não aceitar tudo, você vai ficar sozinha.
A dependência emocional é apenas a consequência de uma ferida emocional. A dependência emocional é você ser dependente de uma emoção como o medo é uma emoção, que faz você desistir daquilo que você gostaria de fazer. Eu tenho certeza, e pelos milhares de atendimentos que eu já fiz através da hipnoterapia, especialmente com mulheres, e muitas chegam aqui ao meu consultório com a dependência emocional, essas mulheres, elas já tentaram sair de um relacionamento. Quem aqui se identifica com isso? Só que elas desistiram. Só que elas pararam. Elas, de uma certa maneira, acabaram se conformando e acabaram aceitando como um destino essa relação ruim. Presta muita atenção, o seu destino pode ser muito diferente, desde que você cure essa ferida emocional. Essa ferida emocional que você carrega, é ela que gera dependência emocional e que na hora que você toma uma decisão, faz você voltar atrás. Por quê? Porque o medo surge e ele te domina. Por isso que é tão importante você entender que a coragem é ação com preparação. Bom dia, Neide, seja bem-vinda. Coragem é ação com preparação. E a melhor preparação, a preparação mais importante que você precisa ter nesse momento é dominar as suas emoções. O que eu chamo de blindagem emocional. Escreva aqui, blindagem emocional. Isso é dominar as suas emoções. É você, quando o medo vier, você domina esse medo. É como se você falasse para sua mente, não, eu posso seguir em frente. Eu sei que vai me dar medo sair desse casamento, mas do jeito que tá vai ser pior. Porque você sabe disso. Do jeito que está, será pior. E você ficar esperando que o outro mude, não vai acontecer. Boa, Laura, blindagem emocional. Não vai acontecer. Porque as pessoas só mudam, preste muita atenção, se elas quiserem, se elas decidirem mudar. Isso se aplica a você também. Talvez você queira mudar conscientemente, mas aqui no seu subconsciente você não queira. E por que isso acontece? Por conta de uma ferida emocional. Pode ter certeza, toda dor que você carrega, por trás tem um vazio emocional. Tem uma ferida emocional. Uma ferida emocional, ela é uma ferida invisível e que não dá para você cicatrizar simplesmente colocando um band-aid, não dá para você cicatrizar apenas falando coisas positivas. Você precisa quebrar essa emoção que está ligada a essa ferida para você ressignificar o que está aqui na sua mente. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho só para eu entender se isso faz sentido para você. Se você quiser colocar pergunta, que coloca, porque é muito importante essa interação. O problema de você esperar que o outro mude, primeiro, que a chance disso acontecer é mínima. A segunda é você desperdiçar o maior bem que você recebeu, que é a vida. A Regiane, fez sentido para a Regiane, para a Zenaide, que bom. É você desperdiçar a vida. Fez sentido para a Neide também, excelente. A vida passa muito rápido. E uma vida que não é bem vivida, ela passa ainda mais rápido, sabe por quê? Porque você adoece. A falta de alegria na vida, ela adoece. E aqui não é apenas um caso de depressão. Para a Andréa também fez sentido, que legal. Não é um caso apenas de depressão. Mas você perder a alegria de acordar, de ter um sentido na sua vida, adoece. E você precisa entender que quando você está num relacionamento falido, um relacionamento sem amor, oi Helena, seja muito bem-vinda, você adoece também. E você adoece outras áreas da sua vida. Talvez a procrastinação que hoje seja um problema para você, sabe por que ela acontece? Por conta dessa falta de decisão, por você se manter num relacionamento tóxico, num relacionamento falido, ou às vezes até mesmo abusivo. Por quê? Porque você gasta muita energia para se manter ali.
E tudo se trata, escreva aqui, de sobrevivência. Sobrevivência. A tua mente o tempo todo está buscando garantir a sua sobrevivência. E para garantir a sua sobrevivência, oi Rosana, seja bem-vinda, você precisa ter energia. Energia. E quando você gasta muita energia, por exemplo, se mantendo numa relação, sendo verbalmente agredida, você se sentindo desvalorizada, com pensamentos aqui sempre que vão desvalorizando ainda mais você, é claro que a sua energia fica baixa. Aí você quer fazer uma atividade que vai ser importante para você, sei lá, do seu trabalho, você não tem energia. E aí não é preguiça, procrastinação não é preguiça, pode ter certeza disso. Procrastinação não é preguiça. Se você já ouviu isso, risca isso aí da tua mente. Não é verdade. Procrastinação não é coisa de preguiçoso. Tudo bem? A Laura, sobreviver é bem cansativo mesmo. E não é, Laura. É extremamente cansativo. Bom dia, Suzana Moro. Que legal você aqui. Seja muito bem-vinda. Direto de Curitiba. Seja muito bem-vinda. É muito cansativo, como a Laura disse, sobreviver. É extremamente cansativo. E a gente precisa compreender que a vida pode ir muito além de apenas sobreviver. Só que você vai continuar sobrevivendo se você não tomar atitude, se você não tomar as rédeas da sua vida. Porque quando eu estou esperando o outro mudar, eu estou no tempo do outro. Que pode durar uma semana, ele pode em uma semana mudar, o que é muito difícil, mas pode acontecer. Pode demorar um mês, pode demorar um ano, pode demorar 10 anos, pode demorar a vida toda. E a vida está passando. E aqui que eu quero que você olhe bem aqui para mim. Você precisa se priorizar. Você precisa se cuidar. Você precisa se colocar como a pessoa mais importante da sua vida. Porque é assim que você realmente vai transformar a sua vida. Se colocando como a pessoa mais importante. A sua dor não é sobre o outro. Não é sobre o que o outro fez ou faz para você. É sobre você se manter nessa relação. E eu sei que isso é desconfortável de ouvir. Mas é real. E a gente precisa assumir a responsabilidade disso. A nossa parte de responsabilidade. Não adianta você que está vivendo um relacionamento tóxico, abusivo, um casamento falido, apenas mirar no outro. O outro, ele te faz ficar menor, doente, com autoestima baixa? Sim. Mas você também tem uma parcela de responsabilidade, não é de culpa, de responsabilidade, de continuar nessa relação. E por que você continua nessa relação? Porque há dependência emocional. E você precisa tratar essa dependência emocional. Você precisa tratar. E não adianta você achar que a dependência emocional é apenas se você mudar de parceiro, você vai estar curada. Não vai. Você vai levar a sua dependência emocional junto. É aquela bagagem indesejável que você talvez tenha na sua casa e que você tem que levar para outra casa. Tudo bem? Faz sentido? Bom dia, Zélia. Saudades também, Suzana. Que bom. Saudades da nossa mentoria, da hipnoterapia. Que legal. Que bom que você está bem. Fala aqui para mim se você está bem. A Andréia, verdade, é um desânimo de tantos pensamentos. Sim. Porque o que você está vivendo, Andréia, não sei se é o teu caso, mas quando você está numa relação que é doente e que te adoece também, essa relação é um gatilho. É um gatilho para gerar um ciclo que é automático, que é, olha só, pensar, sentir e agir. Então eu estou andando na rua, num dia tranquilo, vejo um cachorro vindo na minha direção de uma maneira não tão afetuosa. Esse cachorro vem de uma maneira mais agressiva. Automaticamente, por sobrevivência, a minha mente vai gerar um pensamento. E ela vai buscar, muitas vezes, associações àquilo que eu já vivi. Vamos imaginar que eu já tenha sido mordido por um cachorro. Quando aquele cachorro feroz está vindo na minha direção, um pensamento vem. Opa! Lembra daquela vez que você foi mordido lá na infância por aquele cachorro?
vai acontecer de novo. Pensa, você sente, a partir dali você sente. O que você vai sentir? Medo. O medo é tipo um alerta para você agir. Então vem o medo e aí a ação. Qual é a ação? Você sai correndo. Essa é a ação. O tempo todo a gente entra nesse ciclo. Bom dia, Lívia. O tempo todo a gente entra nesse ciclo de pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir. Quando a gente tem esses gatilhos, por exemplo, dentro de um relacionamento, é claro que os pensamentos vão ficar cada vez mais acumulados. Você já percebeu isso? Que parece que tem vários pensamentos acumulados na sua mente? Bom dia, Eliana. E é isso. Cada pensamento gera um sentimento e gera uma ação. E essa ação, presta muita atenção, ela pode não acontecer fisicamente, você literalmente agindo, correndo, como eu disse. Mas, no momento que a tua mente entendeu, que você pensou, que você sentiu, você tem que agir. E para agir, a tua mente, o teu cérebro, ele libera hormônios para que você haja. A tua mente não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário. Guarda essa informação muito importante. Real e imaginário. Ela não sabe o que é real e imaginário. Para a sua mente, quando você está, por exemplo, no teu casamento falido, no seu relacionamento abusivo, a tua mente, qual é a leitura que ela tem? Bom dia, Clésio. Ela tem a leitura de esse parceiro que está aqui na minha frente, ele é um risco à minha sobrevivência. E talvez o parceiro nesse momento não esteja fazendo nada, mas só a presença dele faz gerar um pensamento, criar um sentimento e uma ação. Você saiu correndo? Não, mas hormônios foram liberados. E quando esses hormônios são liberados, eles são liberados para quê? Para garantir essa sobrevivência, é como se você tivesse que correr. Muitas crises de ansiedade, presta atenção. Não sei se alguém aqui vive crises de ansiedade. A explicação que eu vou te dar aqui, se você nunca ouviu, ela vai te trazer muita clareza sobre crise de ansiedade, ok? E há como você resolver sem remédio? Sim, há. Dependendo, claro, do nível da crise de ansiedade que você tem e do tempo que você tem essa crise de ansiedade. Mas dá. Edith, seja muito bem-vinda! Você precisa entender que esse gatilho, ele gera em você todo esse processo. E aí quando você sente, por exemplo, um ataque cardíaco, quando você sente aquele suador, o que isso significa? Aquele cansaço extremo, é porque a tua mente imaginou que você precisava correr, é como se você tivesse corrido fugindo daquele cachorro. Tudo bem? Faz sentido? Isso é muito importante você entender. Então, muitas crises de ansiedade, elas são resolvidas como? Primeiro, você entender a causa. Aonde que a tua mente aprendeu que você precisa ficar nesse estado ansioso? Esse é o primeiro ponto. Então, você resolve lá a ferida emocional. E o segundo ponto é, aí você se prepara para tomar as decisões para afastar ou neutralizar aquele gatilho que hoje gera essa ansiedade. Tudo bem? Faz sentido? A Suzana, mestre, estou muito bem. Feliz comigo mesmo e com os meus. Após a mentoria, hipnoterapia e auto-hipnose, hoje eu vivo e não mais sobrevivendo. Que legal, Suzana. Fico muito feliz, muito feliz. Parabéns para você, viu? Parabéns. Beijo no Luiz, na Heloísa. E eu fico muito feliz de saber disso, porque talvez você que está aqui hoje, que começou a acompanhar as lives, a Suzana começou assim também, acompanhando as lives aqui. E a primeira vez que eu conversei com a Suzana, né, que a gente conversou dentro de uma sessão de avaliação, a Suzana só chorava. E é muito bom saber que ela conseguiu hoje, ela tá feliz com ela. Estar feliz com você mesma, com você mesmo, é um sinal de uma autoestima saudável, de uma autoestima forte. E isso aumenta a tua autoconfiança. Faz sentido isso para você? Então, parabéns, Suzana. A Zenaide, ansiedade e síndrome do pânico. Ruim isso, hein? Provavelmente, olha só,
Existem aí, eu diria, talvez duas feridas bem nítidas, ou nítidas não, desculpa, bem comuns em casos de ansiedade e síndrome do pânico, ok? A primeira ferida, ferida da rejeição. Ferida da rejeição. Por quê? Porque a síndrome do pânico, principalmente olhando para ela, é um medo desesperador da morte, né? De você não conseguir sair de uma situação e morrer. Como que a sua mente em algum momento aprendeu isso? Faz sentido isso para você? Ou seja, você viveu essa situação. E a rejeição, a ferida da rejeição é uma ferida que ela está muito ligada à gestação. Então, Zenaide, se pergunte, como é que foi a sua gestação? O que você sabe dela? Foi uma gestação desejada ou foi uma gestação inesperada? Isso já vai mostrar, provavelmente, como é que foi essa construção dessa síndrome do pânico. Uma segunda ferida muito ligada também à síndrome do pânico é a ferida da humilhação. Se você apanhou demais na infância, se infelizmente teve algum tipo de abuso, isso tudo, ou uma situação, claro, né, de um risco eminente de morte, isso pode gerar a síndrome do pânico, tá bom? Então, tratar a causa vai te tirar da síndrome do pânico. Como é que você pode fazer isso? Através da hipnoterapia. A hipnoterapia é uma terapia que utiliza a hipnose, como eu usei aqui com a Suzana, para você ressignificar aquela memória, aquilo que você tem, que você viveu e que hoje continua ativo e atualmente querendo garantir a sua sobrevivência. Por quê? O síndrome do pânico é sair daquela situação o mais rápido possível. Por isso que você trava, por isso que você paralisa. Tudo bem? Faz sentido? A Suzana, parabéns para nós. Mestre, foi um trabalho em conjunto, sim, sem dúvida. Mas o principal, você quis. Se você não quisesse, Suzana, não ia acontecer nada, porque eu não sou mágico. Eu gosto sempre de enfatizar isso, eu não sou mágico. Né? Então, você precisa querer. Sim, verdade, eu só chorava e acreditava que não conseguiria sair dessa situação, mas é possível sim me colocar em primeiro lugar, pois coragem é felicidade. É isso aí, Suzana. Que legal, muito feliz, viu? Bom dia, Renata. A Laura, eu também, depois de ouvir você, em dezembro do ano passado, tomei coragem e vim morar em Blumenau com meu filho. Aqui ainda tenho gatilhos de pânico, mas luto com isso. Agora faço pilates e terapia. Legal, Laura, fico muito feliz. Obrigado, viu? Gratidão por compartilhar isso. E esses gatilhos de pânico, você precisa olhar para aquilo que está acontecendo hoje e também para esse passado. Por quê? O gatilho, ele só vai ativar, digamos, o pânico se ele encontrar vamos chamar de tomada certa, a tomada certa para ligar isso. E essa tomada está onde? Está no passado. Está na ferida emocional. Tudo bem? Faz sentido isso? Olha, a terapia, até meu primeiro livro vai ser lançado esse ano. Que legal, Laura! Que legal! Parabéns, viu? Muito bom. Oi, Lidiane, seja muito bem-vinda. Então, olhar para isso, o que está acontecendo hoje com aquilo que já aconteceu. É como uma tomada. Quando essa tomada ela é plugada no gatilho de hoje, aí vem a síndrome do pânico, aí vem a ansiedade, aí vem a depressão. Por isso que nessa situação de ficar esperando que os outros mudem, a sua vida não vai mudar definitivamente. E é isso que eu quero trazer de mensagem aqui para você hoje. Você precisa tomar a decisão. E para tomar a decisão, oi Cecinha, você precisa ter blindagem emocional. Você precisa dominar essas emoções. Quando você aprende a dominar as suas emoções, a vida fica muito mais fácil, as escolhas ficam mais fáceis. Você consegue ter clareza e dar direção para a sua vida. O que trava a vida das pessoas é ficar esperando que alguém faça por elas. E não. Por exemplo, o meu papel aqui não é fazer por você, é gerar consciência. E talvez a minha conversa seja desagradável para você e você vai embora. Tá tudo bem, não é o teu momento. Ok. Mas em algum momento você vai ter que enfrentar isso.
Se realmente você quer mudar de vida, como foi o caso da Suzana. A Suzana tinha feridas emocionais profundas e é difícil você querer encarar esse porão, esse baú de lembranças ruins, de dores, que talvez você nem conheça, porque estão aqui no seu subconsciente. E você acha que você teve, por exemplo, uma infância super feliz. E não, foi uma infância difícil. Uma infância, sei lá, que você viveu em meio de brigas dos pais, um relacionamento ruim dos pais. E você viveu naquele ambiente tóxico, naquele ambiente de ansiedade. Por exemplo, a gente estava falando de crise de ansiedade e pânico aqui, ó. É muito comum em tratamentos que eu já fiz de hipnoterapia, a causa, tanto do pânico quanto da ansiedade, era o quê? Um pai, por exemplo, alcoólatra, que chegava todo dia bêbado em casa, batia na mãe, brigava com todo mundo, quebrava todo mundo. Imagina você viver o tempo todo sem saber se hoje o papai vai chegar bêbado, quebrando tudo, ou se o papai vai chegar bem, me beijando, me abraçando e cuidando de mim. Isso vai gerar o quê? Ansiedade. Ansiedade. E aí, muitas vezes, isso vai para um pânico, por quê? Porque você vai viver uma situação de extremo. Ó, Zenaide viveu isso, ó. Olha só, sinto muito, Zenaide. Talvez aí seja o caminho, inclusive, da síndrome do pânico. Por quê? Porque essa situação vai se tornando um aprendizado. A gente aprende de duas maneiras, a nossa mente aprende de duas maneiras, guarda isso. Ou por um impacto emocional muito grande. Então vamos imaginar aqui que eu chegue agora aqui para você, que não me conhece, e eu comece a descascar você. E falo mal de você, você é isso, você é aquilo, enfim. Detono você aqui agora. Isso, na infância, vamos imaginar na infância que eu tivesse feito isso com você criança, isso na tua infância vai gerar um trauma. Vai gerar um aprendizado por impacto emocional. A outra maneira que a gente aprende é através do quê? Através da repetição. Então você vivendo tudo isso, todo esse clima, como a Zenaide viveu, a Andréia Fato, a sua mente está aprendendo a viver nesse estado de ansiedade, nesse estado de alerta. Então tudo se torna gatilho muitas vezes, e o que é pior, o que deixa a gente muitas vezes mal. Oi Valéria, seja muito bem-vinda. O que deixa a gente, às vezes, inconformado quando tem uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, é que você estava bem. Quem já viveu isso? Eu estava bem. É muito comum eu ouvir isso. Gato, eu estava super bem. Estava num dia tranquilo. E aí veio do nada. E eu travei. E eu entrei num desespero. Por quê? Porque existem gatilhos que se conectam a essa tomada e que talvez você não saiba. E que estão aqui no seu subconsciente, entende? Que pode ter sido na gestação, pode ter sido na infância. E a nossa mente, ela tenta nos proteger o tempo todo. Bom dia, Valéria. Andréia, eu do nada, eu choro. Pois é. Por que isso acontece? Provavelmente porque foi uma situação onde a sua criança ficou tão desprotegida que naquele momento esse choro foi o recurso que ela encontrou para sobreviver naquele momento. Então, toda vez que a tua mente entende que você vai viver de novo algo parecido, vem o choro. Entende? Por isso que se a gente não cura a ferida emocional, e principalmente a gente não cuida desse presente tomando decisões e fazendo escolhas, sustentando escolhas e decisões, você permanece nesse ciclo de dependência emocional. E esperar que a outra pessoa mude é acreditar, é ter uma esperança falsa. É, na verdade, você se enganar. É você sem coragem de agir. Sem coragem de se preparar. Por isso que a preparação mais importante nesse momento, para você que está vivendo uma situação como essa, que a sua vida está travada, paralisada, você não consegue sair dessa situação, é você ter blindagem emocional. Você precisa dominar as suas emoções. Curando as suas feridas emocionais
e a partir daí dando um novo aprendizado para sua mente. A blindagem emocional, que é o domínio dessas emoções, é como o curativo que vai estancar a dor dessa ferida emocional. Enquanto você não fizer isso, você vai voltar atrás. Isso cada vez mais vai o quê? Adoecer a sua autoestima. Cada vez mais você vai perder a autoconfiança. Cada vez mais você vai se sentir desvalorizada nessa relação que você está. E você tem uma vida incrível pela frente. E é isso que eu quero sempre enfatizar para você. A sua vida pode ser muito diferente. A gente viu aqui o exemplo da Suzana, que gentilmente, espontaneamente colocou aqui o seu depoimento depois de ter passado pelo processo de hipnoterapia comigo, de mentoria. A Suzana era alguém que estava aí como você agora, assistindo uma live, talvez, não sei como que você chegou aqui, aleatoriamente, você abriu o Instagram, me viu e continuou me escutando, você voltou aqui. A Suzana fez o mesmo caminho. O mesmo caminho. A Suzana estava todos os dias nas minhas lives, até o momento que ela entendeu que ela precisava enfrentar. Por isso que estar aqui para mim é como uma missão mesmo. É como uma missão. Por quê? Porque isso, bom dia Dalva, seja muito bem-vinda. É criar consciência. Tem muita gente hoje que está sobrevivendo. Sobrevivendo. E você não precisa mais continuar sobrevivendo. Você precisa tomar as rédeas da sua vida. É um processo libertador quando você toma as rédeas da sua vida. Quando você faz as suas escolhas por você. Tudo bem? André, eu vim atrás de um grupo feminino que indicou. Oh, que legal, fico feliz. Que bom, que bom. Então, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, não desista de você. Primeiro mantra que eu quero que você leve daqui. Não desista de você. Por pior que seja hoje a sua situação, tem uma saída, tem um caminho. Só que não é um atalho, não é algo mágico que vai acontecer do nada. E se você continuar esperando que o teu parceiro ele mude, você vai continuar numa ilusão. E eu sei que tem muita gente que prefere viver na ilusão por conta das suas feridas emocionais. Mas tem uma hora que isso tem um preço muito alto. E talvez já esteja custando para você a sua saúde física, a sua saúde mental. E é você jogando o bem mais precioso que você tem, que é a vida. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Suzana, sabe, eu decidi salvar a minha vida e fazer as pazes com a minha história. A vida vale a pena ser vivida. Exatamente. Exatamente, Suzana. Vale muito a pena ser vivida. Muito a pena. É possível. Obrigado, viu, Suzana, pela sua participação aqui. Gratidão mesmo. Eu tenho certeza que muitas mulheres que estão aqui, elas vão se inspirar no que você falou aqui. Obrigado, viu? Márcia, seja bem-vinda. Dalva, se coloque em primeiro lugar. Exatamente, Dalva. Se priorize, se coloque em primeiro lugar. A Zenaide, uma amiga, postou uma frase sua que me chamou a atenção, então eu procurei e achei. Que legal, Zenaide, fico feliz de te ver aqui. Obrigado, viu? André, isso eu já desencanei. Eu mudo a mim. Exato. E quando você muda a si mesmo, Andréia, você, de uma certa maneira, está mudando o mundo ao seu redor. Você muda o mundo ao seu redor. Tudo bem? Obrigado, Suzana. A Valéria, gratidão pelo seu trabalho. Durante meu processo com o Gata, minha vida mudou, porque eu mudei. Sim, a Valéria também. A gente encerrou o protocolo de hipnoterapia há cerca de um mês atrás. E a Valéria também. Olha só, obrigado, Valéria. Gratidão também por você estar aqui e compartilhar isso. Olha só, durante meu processo, minha vida mudou porque eu mudei. Olha aí, é isso que eu estava dizendo. Quando você muda, o mundo ao teu redor muda, a sua vida muda, a relação com os seus filhos, com outras pessoas, essa relação ela muda. Então, que legal. Obrigado, Valéria, por você também estar aqui, viu? Gratidão por você compartilhar. A gente precisa entender que é possível sair. Não é um processo gostosinho muitas vezes, porque autoconhecimento não é gostosinho. Se alguém te vende
que autoconhecimento é gostosinho, desconfie, porque não é, mas depois a vida fica muito mais leve, muito melhor. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar com você. Amanhã, 8h15 da manhã, estarei aqui para mais uma conversa. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode me mandar no direct. Tá bom? Um grande abraço. Tchau!